muito boa noite a todos que estão chegando, ou que vão assistir este nosso encontro em outro dia, outro momento. Sejam muito bem-vindos, mesmo virtualmente. Neste momento, nós vamos fazer então a nossa prece inicial, e depois a Lívia Leme vai dar continuidade, trazendo para nós a reflexão do capítulo 36 do livro Jesus no Lar, o problema difícil. Então, que neste momento da nossa prece inicial, nós possamos abrir os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que as correntes trabalhadoras, os mentores, o Centro Espírita Vicente de Paulo, possam também nos envolver a Lívia, que trará a mensagem da noite, que ela possa ser intuída, iluminada, para que todas as palavras possam tocar o nosso coração. Obrigada, Senhor, por mais este momento, que aqui estamos reunidos em Teu nome, e que esta corrente de luz e de amor se fortaleça a cada semana, a cada reunião, e se expanda para o nosso lar e todos os lares do nosso planeta. Damos então por aberta a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Fátima, César, eu estou vendo alguns rostinhos aí conhecidos. Alô, obrigada pela acolhida. E fui convidada a uma reflexão que eu acredito que seja uma reflexão importante enquanto espíritos, né? Nessa caminhada evolutiva, para falar sobre o problema difícil, não é? No capítulo 36 de Jesus no Lar, quem aqui não tem problemas, né? Quem aqui não passa por situações em que realmente temos que buscar soluções, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é resolver problemas, solucionar problemas, não é? É ir muito além, é aprender com os problemas, aprender com as provas que são dadas a todos nós nessa orbe em que vivemos e que tem sido tão doloroso nos últimos anos, todas essas situações em que estamos vivendo. Então, acredito que o problema difícil hoje conseguimos colocar numa linha que nos conecta e que nos traz a possibilidade de uma reflexão coletiva. Então, quando a gente acha que está saindo do problema, às vezes a gente volta e vê que a gente tem mais coisas para aprender, a gente tem mais coisas para solucionar, e sempre no sentido da aprendizagem, sempre no sentido de aprender. Aprender para ensinar aqueles que estão próximos de nós. Ensinar com benevolência, com o dever enquanto espíritas, né, enquanto conscientes dessa revelação tão lúcida, tão transparente quando temos a luz do conhecimento, quando estamos à luz do conhecimento. Então, não tem como falar sobre o capítulo 36, né, o problema difícil, se não ler o problema difícil. Então, eu peço licença para vocês para fazer essa leitura brevemente, para logo em seguida fazer também uma reflexão, para que a gente possa colocar pontos de interrogação aqui na nossa consciência. Quem não tem dúvidas não tem tanta clareza do que se quer, né? Então, aceita tudo. Então, a gente, pelas indagações e pelas incertezas, buscamos sempre o caminho aí de conhecer sempre um pouquinho mais, como já diz, né, o nosso evangelho é amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos, sim, também pelos questionamentos, que é por eles que a gente vai buscando sempre mais. Vamos lá, se sair aqui que Lívia saiu da reunião é porque eu saí da tela mesmo, viu? Bom, o problema difícil.
Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de se resolver, nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes cuidadosa tarefa. Iriam, então, os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria, o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pelo qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouviu da própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante à sua própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem cuidar dos seus próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então temos aí a história, não é? Sobre esses irmãos, e é interessante que aqui, né, já começa falando para a gente aqui, são 3 irmãos, ó, jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria, não estão no processo, né? Consagrados à sabedoria. E quem é o pai? O pai nada mais é do que nosso pai maior, né? Nosso pai altíssimo, que nos concede as dádivas, não é? Em nossas mãos.
coloca para a gente, logicamente de uma forma figurativa em nossas mãos, mas as nossas ações, o nosso ser, o nosso estar no mundo, não é? A dádiva da vida, a dádiva do amor. E ele coloca como um sentido figurativo, né? Para enaltecer esse valor da vida, como fala o rico vaso, né? A corça rara, o bolo primoroso. E eu digo para vocês, não é? A nossa vida rica, rica vida, a nossa vida rara e o nossa vida primorosa. Então é isso que o Pai dá para a gente, não é? Nos dá a possibilidade de entregar, não é? De chegar e entregar a Deus a nossa vida de uma forma que ela seja, que a gente tenha cumprido na estrada todo o nosso dever enquanto espíritos em evolução, em processo de evolução, não é? E nós encontramos aí, né, esses 3 irmãos, um olhando a dádiva do outro. Eu vou falar para vocês, um olhando para a vida do outro, não é? Quem nunca, não é? Olhou para a vida do outro, olhou para o seu vizinho, dizem, né? Como dizia Manuel de Barros, né? Um grande poeta, escritor brasileiro, que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa, não é? Então, aquele ponto para a gente pensar sobre os desafios que são impostos para a nossa vida. Então, se o nosso desafio é a gente desbravar essa vida dentro dessa estrada, que essa estrada, sim, cheia dos problemas, não é? Das vicissitudes, até das desavenças também, né? Não é? Não somos perfeitos. O que temos feito nesse caminho? O que temos feito durante essa estrada? Esse caminhar nessa estrada, não é? Enquanto viajores aí, né? Imortais. E quando chega, né? Olhar para o que a corça do outro, ficar mais preocupado como que a corça está sendo conduzida, mais preocupado se o bolo vai cair, que a gente esquece de nós. Em nenhum momento, nos ensinamentos, eu vejo a questão do esquecimento de nós. Mas eu eu interpreto da seguinte forma, das conquistas do espírito, para que essas conquistas possam ser doadas ao próximo, pela caridade, né? Que é o princípio da caridade. Que essas conquistas cheguem àqueles sem que tenha um interesse maior dessa corrida aí. Não é eu chegar primeiro que meu irmão. Não é eu cuido da vida dele, eu esqueço da minha, eu posso passar a perna nele, a gente escuta muito isso no trabalho, escutamos muito isso na nossa vida, não é? Que isso tudo é fruto, não é? Do egoísmo, é tudo fruto da falta de olhar para o próximo, aquele olhar, não é? Já das suas conquistas que você vai doar para o próximo. Não tomar conta da vida do outro, não é? E aqui a gente vê isso. De repente a corça saiu disparada e se perdeu no mato. E quem estava ali esqueceu dos seus problemas. E a gente tem aí o dever do cuidado da nossa trajetória. Porque se diz, não é? A vida, né? Fazendo uma analogia, não é? A nossa rica vida, a nossa vida rara e a nossa vida primorosa, ela é nossa. Ela aquilo que nós conquistamos é nosso, não é? E o que nós temos feito com as nossas conquistas? O que temos feito com as nossas buscas, não é? Eu busco o Pai ou eu busco de uma forma equivocada, de uma forma egoística, de uma forma simplista no sentido da ignorância, sim, tá? Da falta do conhecimento, ou melhor, com o conhecimento, mas vou até retificar minhas palavras, com o conhecimento, mas sem a sabedoria necessária.
aquele caminhar que você passa por cima do outro para você se enaltecer, quando o sentido é que a gente chegue ao Pai e que seja seus braços aqui na terra, né? O braço da acolhida. Eu falo que seria tão melhor se a gente, ali nesse problema difícil de levar-se os irmãos juntos, não é? Cada um com o seu problema ali que tinha que ser levado, não é? Ao príncipe, cada um que tinha que ser direcionado ali, tentar resolver de uma forma coletiva a condução das dádivas, olhar mesmo no entorno, olhar em volta, poderia ter sido uma saída também. Aí eu me recordo, tem um livrinho que eu leio muito para os meus filhos, chama O Girassol que Não Via o Sol. Eu até comprei aí no VP, viu? Foi a Fátima que me ofereceu esse livro, viu, Fátima? Que é o girassol que não queria ver o sol. E eu me lembro dessa história sempre quando eu vou falar vou falar da tarefa que nos é dada, não é? Qual que é a tarefa? Né? Eu vou falar a tarefa do girassol. A tarefa do girassol é quando nasce o sol, não é? Ele acompanha o sol, né? O sol nasce e o girassol acompanha até o sol se pôr. E esse girassol da história, ele morava num campo cheio de girassóis. E quando o sol nascia, ele olhava para o outro lado. Então, ele não queria acompanhar o sol. Ele não queria acompanhar a tarefa que foi confiada a ele. Então, todo dia, a hora que o sol nascia, ele olhava para o outro lado. Enquanto ele olhava para a esquerda, todos os girassóis olhavam para a direita. E a hora que os girassóis estavam olhando para a direita, ele estava olhando para a esquerda. Vocês entenderam? Às vezes eu me confundo. Eu acho que deu certo a lateralidade aqui. Então ele olhava no lado oposto, né? Ao contrário. E chegou um ponto que, de tanto ele fazer esse movimento de negar a luz do sol, de não querer olhar a luz do sol, ele deu torcicolo. Deu um baita de um torcicolo nesse girassol. Ele ficou com um nó no caule dele. E ele não conseguia nem olhar mais para um lado e nem olhar para o outro, porque ele estava cheio das dores. Então, a hora que o sol nascia, nem se ele quisesse, ele ia conseguir olhar para o sol, porque ele estava com um baita de um nó no caule dele e ele não conseguia olhar para a luz do sol. Aí, de tanto chorar, o girassol, de tanto o girassol chorar de dor, vieram os amigos. Veio o doutor Marimbondo. Eu lembro o nome do personagem da história, que era um marimbondo. Veio o doutor, olhou para o girassol e falou assim: olha, o seu problema, girassol, é que você é muito teimoso. Você não olha a luz do sol na hora que ela nasce. Você está negando a luz do sol. E a sua tarefa é acompanhar a luz do sol. Então, eu vou chamar a enfermeira Dona Aranha e a Dona Abelha, que a abelha vai te passar uma cera, né, com mel, que é medicinal nesse seu nó, no seu caule, e a Dona Aranha vai colocar as suas teias e fazer um curativo. Então, você vai aí passar por um período de cura, vai passar por um período aí que você vai precisar se curar, e assim que você estiver bom, aí tomara que você tenha aprendido a lição, que você continue, não é? Que você agora comece a realizar a tarefa que foi confiada a você. Aí passou um tempinho e é o seguinte, quando o girassol sarou, daquele nó que tinha sido dado no caule dele, no primeiro dia, depois da luz do sol, o que aconteceu? Ele foi o primeiro a olhar o raio de sol. Ele olhou para um lado e acompanhou a luz do sol junto com a plantação de girassol. E o que a gente aprende com essa história aí? Que os problemas, sim, são difíceis, mas a gente dá o nó neles, né? A gente que eu acho que afunda mais e mais e mais ainda, porque a gente fica olhando a corça do outro em vez de olhar o bolo que está na nossa mão, não é? A gente fica olhando ali, ó, o vaso rico do outro, esquece que a nossa vida está passando aqui, ó, nas nossas mãos. Então, a gente não pode esquecer que essa dádiva de cada um tem que ser muito bem cuidada, tem que ser muito bem, ó, guardada. E não é guardar do mundo, esconder do mundo,
não é? É cuidar dessa dádiva para que ela se expanda no mundo, não é? Que a nossa vida tenha um significado no mundo. E aqui eu estou falando para pessoas, não é, que assim, tem a crença na espiritualidade. E a gente sabe que quando a gente pede ajuda ao Altíssimo, quando a gente pede ajuda para os nossos irmãos, para os nossos guias espirituais, eles sempre estão aí estendendo a mão para a gente. É lá o marimbondo, a aranha e a abelha, não é? Tá sempre ali, quando dá aquele nozinho no nosso pescoço, quando a gente não quer acompanhar a luz, que não quer acompanhar a vida, a gente sempre tem uma luz, uma mão que vem trazer as teias, né? As teias lá da Dona Aranha da história, que vem trazer a cera com mel para curar-nos, né? E nada mais do que a palavra, nada mais do que o evangelho. E quando fala desse problema difícil, quem não o tem? Não é? Se estou aqui falando, não significa que eu não tenho. Tenho vários, tenho muitos. Assim como acredito que todos nós, né, passamos por dificuldades difíceis. Mas a gente não pode esquecer, não é, que dentro dessa estrada aí, né, dentro dessa caminhada que estamos vivendo, nós podemos sim desatar esses nós difíceis. E é com a ajuda. Né, com a ajuda da fé, ajuda da oração. E quando a Fátima mandou o texto para mim, eu falo, acho que foi para mim. Sabe quando vem assim e casa certinho com aquilo que a gente está vivendo? Não é? Às vezes a gente não quer o problema para a gente, e às vezes a gente já se vê dentro dele. Não é? A gente quer se ver longe do problema, mas o problema já faz parte, dentro dele já tem parte da solução. E a solução, ela é dosada certinho para aquilo que a gente tem que aprender. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Ir muito além do que se vê, do que se vê dos olhos materiais, ir muito além daquilo que a gente configura, né, no nosso nervo óptico aqui. Eu não entendo nada dessa área de biologia, mas ir muito além, a gente olhar com os olhos do coração. Olhar com os olhos do amor, né? Olhar com os olhos da paciência, olhar com os olhos da benevolência. E como está difícil, e como está pesado, e quem que alivia o nosso fardo? Quem que nos alivia desse problema difícil? Nada mais é do que o Consolador prometido, aquele que veio e que a gente está tentando entender até hoje. Aquele que veio, que está, sempre esteve, mas hoje nós temos a consciência da abertura dos nossos olhos de enxergar além. E quando ele coloca aqui, né, no finalzinho, não é o caminho da vida, que ele coloca desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. Quantas nós temos? Quantas queixas nós temos? Interessante a gente pensar, importante a gente pensar que a queixa é tão interessante quando a gente se queixa e tem consciência da queixa e que isso vai nos fazer bem. É diferente quando a gente se queixa e se vitimiza, não é? É diferente nos colocarmos como vítima, mas eu também não recrimino, não. Eu acho que são momentos, né, que nós passamos, ora, nós temos a luz da consciência, e ora, eu oro, eu clamo, não é, ao Altíssimo que nos dê, enquanto humanidade, a clareza de consciência, para que a gente não se vitimize, para que a gente consiga enxergar lá fora que o Evangelho, ele pulsa, que a palavra de Deus pulsa em tudo, pulsa nas palavras, pulsa no vento que toca as árvores, pulsa no passarinho que alimenta seus filhotes, pulsa na natureza, pulsa na nossa família, e que esse momento de evangelho no lar, eu acho que foi um puxão de orelha para mim, viu, Carlos César, viu, Fátima? Vamos fazer evangelho no lar, que às vezes a rotina é tão intensa, aquele dia não dá certo, não é? Mas eu acho que é aquele momento que
pesado, né, da rotina, mas amigos como vocês aí já vão sempre nos trazendo de volta. Vem, vamos olhar para o evangelho no lar, o evangelho para nossa família, não é? O evangelho para que a gente possa estar bem e que a gente possa limpar aquela energia deletéria, limpar aquela energia que dá torcicolo na gente, que faz com que a gente não olhe a luz, que faz a gente não olhar para o sol, igual o girassol, não é? Que faz a gente olhar a corça do vizinho, né? A corça rara, não é? Que a gente possa se limpar e que a gente possa se alimentar de energia positiva, de energia divina, de luz divina. E é isso que o nosso irmão Jesus, quando veio à Terra, veio nos dizer: olhe para mim, eu sou o caminho. Olha para mim, quando fala que estavam na estrada, que estejamos nessa estrada, que possamos viver nesse caminho, nesse caminhar, que a gente possa, dentro da nossa doutrina. E hoje mesmo eu estava lendo aqui, a gente não pode obrigar ninguém a olhar com os nossos olhos, né? Não podemos obrigar ninguém a olhar com os olhos da doutrina, mas a gente pode convidar as pessoas pelas nossas ações, pelas nossas práticas, pelas nossas vivências, pelas nossas experiências, a dizer aqui, ó, o caminho que foi dito está aqui. Te convido nas minhas ações, te convido nas minhas palavras, te convido no meu caminho. Vem andar comigo. Se esses irmãos tivessem andado juntos, sem um olhar para o outro, talvez o desfecho teria sido diferente. Então, Jesus, né, tanto que ele termina, não é? Ele fez uma prece, que façamos sempre, né, da nossa vida, aí uma prece, né? E nessa passagem é um convite, não é? É um convite à vida, é um convite à raridade da vida, não é? Essa dimensão material que vivemos, ela é momentânea, ela é passageira. Eu acho que foi aí no VP que eu conheci a música Nuvem Passageira, é a vida aqui nessa orbe que estamos vivendo, né? Ela é passageira. A única certeza que temos é que a nossa caminhada espiritual ela é muito, muito maior que isso. E por vezes as nossas consciências nos pregam peças, não é? Elas pregam peças na gente. Não é? Existem situações que são muito ilusórias, não é? O dinheiro é ilusório, não é? O ter material é ilusório. Não estou dizendo que não seja necessário, mas tudo que é exagerado é ilusório. Que a gente consiga, né, ter nessa nossa vida aqui o necessário para a gente caminhar, o necessário para que a gente tenha força, o necessário para que a gente possa olhar para frente e vislumbrar um horizonte, e que não seja fácil, não, porque tudo que é fácil também não vale a pena, não, tem que ser um pouquinho difícil, não é? Se existe o problema, que o problema seja difícil. Que o problema seja difícil, mas possível, tá? Possível, e que a gente tenha clareza da sua resolução. Porque tudo se resolve. É a gente que fica colocando a tempestade dentro dele pela nossa falta de consciência, tá certo? Então eu agradeço esse momento aqui estar com vocês e que a gente possa, não é, com a história do girassol, com a história dos 3 irmãos, cuidar da nossa trajetória, cuidar do nosso caminho e que daqui para frente a gente consiga ver mais luz dentro das sombras e das escuridões que a gente tem vivenciado, experienciado aí nessa etapa importante, coletiva e real da humanidade. Obrigada. Nós agradecemos a Lívia, suas palavras, as reflexões que nos trouxe. Vamos envolvendo em vibrações amorosas e que nós possamos refletir durante a semana sobre todas as lições que ela nos trouxe hoje. Aproveitando, nós vamos
doando os nossos melhores pensamentos, sentimentos, em forma de vibrações, e vamos vibrando pelo bem universal, por todos os povos, seus líderes e governantes, por todos os lares, principalmente por aqueles em desajuste. Vamos vibrando pelos enfermos, pelos encarcerados, pelos que estão no vício e pelos seus familiares. Vamos vibrando pelos médicos e por todas as equipes de saúde que cuidam dos doentes. Vibremos pelos necessitados, encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso país, por toda a nossa população, pelos nossos governantes e líderes, por todas as instituições do nosso país, para que todos possamos buscar a paz, o entendimento e a nossa evolução como pessoa e como povo. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e pelos nossos desafetos. Vibremos por nós mesmos, vibremos também por essa casa espírita, Vicente de Paulo, que nos abriga, nos dá a oportunidade de aprender, de servir, de nos reunirmos. E por fim, vibremos para que tenhamos uma semana produtiva, no bem, na paz e no amor. Agradecemos a todo o amparo da espiritualidade amiga, a toda a equipe da Casa Vicente de Paulo, que nos protege, nos ampara, aos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, ao dirigente espiritual desse Evangelho Online. Agradecemos a todos que aqui estão ligados, presentes, ou aqueles que vão assistir depois. E mais uma vez agradecemos a Lívia, e assim pedimos licença para encerrar mais esta reunião, dando graças a Deus. Que assim seja.